O governo decretou uma GLO para reforçar a segurança em Belém durante a COP30. São esperadas cerca de 50 mil pessoas nos próximos 20 dias. Armas, tanques e militares em posições estratégicas. As Forças Armadas atuam em conjunto com os agentes de segurança pública federal e estadual. São os efeitos da GLO, a garantia da lei e da ordem que foi decretada pelo governo federal para proteger chefes de Estado, diplomatas e representantes dos 191 países credenciados para a COP30. Nós temos mais de 400 câmeras espalhadas pela cidade, também com tecnologia de inteligência artificial, para que a gente possa monitorar tudo. Nós tomamos o cuidado de que todas as rotas que serão utilizadas estão sob monitoramento 100%. Basta apertar o botão num totem como este para chamar a polícia. O reconhecimento facial é feito em poucos segundos e as imagens analisadas em tempo real neste centro móvel que funciona 24 horas por dia. E para reforçar ainda mais a segurança e minimizar a chance de qualquer ponto cego, tem ainda este drone, equipado com câmera militar de alta definição, além de visão noturna e térmica. Um equipamento capaz de aumentar uma imagem em até 300 vezes. E vai longe, viu? 1.500 metros de altura, suficiente para monitorar as redondezas dessa área gigantesca, o Parque da Cidade, sede da Cúpula do Clima e da COP30. Também fazem parte do plano de segurança uma lancha blindada usada em abordagens de alto risco nos rios e um sistema avançado de proteção antidrones da Polícia Federal. É possível identificar equipamentos a 10 quilômetros de distância e neutralizá-los num raio de 2 quilômetros. Traz mais um elemento de segurança para que os drones não sejam utilizados para trazer perigo ou risco aos participantes do evento, tampouco à própria estrutura física, do local onde o mesmo será realizado. A FAB anunciou que o espaço aéreo em Belém vai ser fechado durante a cúpula de líderes, na quinta e na sexta-feira. Aeronaves de caça, de vigilância, busca e salvamento vão atuar na defesa aérea durante o evento. 2 cruzeiros chegaram para hospedar delegações na COP30 em Belém. E os hotéis estão nos últimos preparativos para receber turistas, como mostra o repórter Fábio Menegatti. Às vésperas da COP30, Belém e cidades próximas ainda têm quartos disponíveis para quem vai participar da Conferência do Clima. Hoje muitos hotéis estão fazendo as diárias com preço menor para poder preencher ainda o que falta. Então muitos estão dando 50% de desconto agora na reta final. Na capital do Pará, escolas públicas foram reformadas e se transformaram em hostels como este. Os quartos foram adaptados com beliches, no total de acomodação 16 beliches por quarto. Ao todo nós temos aqui 416 leitos. 2 cruzeiros que saíram da Itália atracaram nesta manhã no Porto de Outeiro, em Belém. Os transatlânticos vão hospedar as delegações estrangeiras durante a COP30. Juntos, os 2 navios têm quase 4.000 cabines, com capacidade de até 6.000 leitos. O trajeto dos cruzeiros até o Parque da Cidade, onde serão feitas as reuniões, leva cerca de 30 minutos. A Vila COP, inaugurada, tem 405 suítes e fica numa área de 19 mil metros quadrados. O local vai receber chefes de Estado durante o evento. Essa vai ser uma oportunidade muito grande para a cidade de Belém. O turismo vai ser muito bom e eu creio que nós vamos ter uma grande COP e vai ser no lugar certo. E vale lembrar, então, que a COP começa já no dia 10 de novembro, ou seja, na próxima segunda-feira está aí. Representantes do mundo inteiro voltam a se reunir com o objetivo comum de acelerar as ações climáticas globais na busca de frear a mudança do clima. Mas é um desafio antigo, Então, para falar sobre esse tema, a gente faz conexão com um membro da Coalizão Brasil e diretor de Paisagens Sustentáveis da Conservação Internacional Brasil, Beto Mesquita. Beto, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente agradece sempre. Beto, a gente acompanha as COPs e a sensação que a gente tem é que os desafios, eles cada vez crescem, porque os países não fazem a lição de casa como deveriam e as mudanças climáticas, elas vêm se intensificando ano a ano.
Como que você analisa essa trajetória, né, de COPs, o que de fato foi feito e o que a gente precisa realmente sentar e tentar criar de acordos práticos para que essa COP seja mais favoravelmente para o meio ambiente, seja mais positiva, mais prática? Bom, primeiro é importante entender que essa percepção de uma certa frustração com o que é de fato implementado, o que resulta na prática das decisões e dos acordos estabelecidos nas conferências das partes, especialmente no caso da Convenção de Mudança do Clima, na Convenção Global de Mudança do Clima, é possível compreender essa sensação, porque é um processo de transformação que, inevitavelmente, ele é lento. E por que ele é lento? Primeiro, porque ele afeta diferentes setores e diferentes aspectos da economia, do desenvolvimento, da política, das estratégias de desenvolvimento regional e nacional. Ele afeta uma série de decisões estratégicas das nações, mas que também acabam se rebatendo em decisões estratégicas de empresas. E quando a gente desce para essa escala, nas decisões do cotidiano da vida das famílias, da vida das pessoas, que não são tão simples de serem transformadas, de serem mudadas. Então, esse processo de transição, ele inevitavelmente é um processo de transição lento, mas ela precisa ser uma transição segura, ela precisa ser uma transição que de fato vá apontando para uma evolução. E aí, quando a gente está falando de um sistema do que a gente chama de multilateralismo, onde as decisões não são tomadas por uma votação apenas, são tomadas por um consenso, são tomadas pelos acordos que estão estabelecidos, aterrissar esses acordos em cada uma das nações, fazer com que cada um dos países efetivamente implemente as suas medidas, é um tremendo desafio. Então, quando a gente olha para as emissões, se a gente está dado o problema das mudanças do clima, está dada a situação de que nós precisamos reduzir emissões para que a gente possa reduzir o impacto e os efeitos dessas emissões sobre as mudanças do clima. E hoje já está muito claro que nós precisamos acelerar o processo de adaptação. Isso já é um sinal de que a gente está percebendo o seguinte, olha, não fomos bem-sucedidos em evitar ou em conter as mudanças do clima. Agora nós estamos tendo que investir e estabelecer acordos para que a gente reduza esse impacto e para que a gente seja capaz de se adaptar a este novo clima que já estamos percebendo. E esse é um desafio que cada um dos países precisa fazer. E não adianta, aí trazendo esse exemplo aqui para o Brasil, Kelly, não adianta a gente apenas olhar para os outros países e dizer, bom, se eles não estão fazendo o seu dever de casa, por que nós vamos fazer? Acontece que o Brasil é um dos países mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas em curso. Então, independente das decisões dos outros países, nós precisamos ter decisões, especialmente no que se refere a aumentar a nossa resiliência climática, aumentar a nossa capacidade de adaptação a esse novo clima que nós já estamos vivendo. E fazer o dever de casa nosso para que a gente não agrave ainda mais e não aumente ainda mais a nossa vulnerabilidade. Então, a trajetória ao longo de 30 anos, estamos indo agora para a COP30, cada ano teve uma, são 30 anos onde muito se avançou. E o ponto, para concluir esse raciocínio, que a gente precisa olhar é o seguinte, o que teria acontecido, aonde estaríamos, se não tivéssemos esta convenção global? O que estaria acontecendo? Qual seria o cenário hoje se nós não tivéssemos os acordos que foram feitos? Não tivéssemos lá atrás o protocolo de Kyoto, não tivéssemos o Acordo de Paris há 10 anos atrás, não tivéssemos os compromissos que cada país assume soberanamente para reduzir suas emissões. Se não tivéssemos nada disso, a situação, sem dúvida alguma, seria muito pior. E muito pior para aqueles países que são os mais vulneráveis, como é o caso do Brasil. Muito importante essa sua análise, né, da gente olhar realmente de uma forma sobre os avanços, né, e o que teria acontecido se a COP não existisse. É importante a gente olhar também por esse lado. Agora, o que essa COP tem de diferente? Obviamente, estamos realizando uma COP no Brasil, Amazônia, uma oportunidade de a gente mostrar esse sistema tão importante. A gente fala a Amazônia é o pulmão do mundo, mas muitos países não conhecem de fato e agora muita gente vai estar em Belém. Qual é o diferencial da nossa COP em relação às demais? Nós temos
dois simbolismos que eu acho que são muito importantes para a COP30. O primeiro deles, que quando a gente olha para essa trajetória de 30 anos, esta COP é a COP da implementação. Nós não temos mais negociações a serem feitas. Nós não temos mais um passo de qual vai ser, se a gente estabelece uma meta ou não estabelece, se a gente tem uma curva de decrescimento ou de redução. Nós temos que avançar na implementação daquilo que já está dado. Por exemplo, já está claro que os países em desenvolvimento precisam de um investimento da ordem de 1,3 trilhão de dólares para que eles possam fazer frente às suas próprias ambições e compromissos de redução de emissões, mas também, principalmente, para que sejam capazes de se adaptar a esse novo cenário. De onde que vem esse recurso e como ele vai ser implementado e como esse fluxo financeiro vai chegar a esses países, esse é um dos objetivos dessa COP, entender como é que se implementa. Então, o desafio é uma COP que trata da implementação dos acordos que já foram estabelecidos, o que passa necessariamente pelos instrumentos econômicos que vão viabilizar financeiramente. O Brasil saiu com uma proposta e tem envolvido outros países de florestas tropicais, que é justamente um instrumento, né, o mecanismo de florestas tropicais para sempre, que é um fundo que trabalha com recursos soberanos, mas também com investimentos privados para remunerar os países com florestas tropicais. E aí vem o segundo ponto icônico. Fazer esta COP na Amazônia, fazer essa COP na maior floresta tropical do mundo, que tem um papel para a estabilidade climática do planeta absurdo, né? Certamente as florestas tropicais não são a única peça que vai solucionar, o que vai garantir resiliência climática e adaptação. Mas elas são uma peça absolutamente fundamental e imprescindível. Nós não seremos capazes de enfrentar as mudanças climáticas se nós continuarmos destruindo as florestas tropicais. Então, realizar uma COP no coração da maior floresta tropical do planeta é também icônico para reforçar o papel que as florestas, mas não só as florestas, Kelly, também os oceanos, todos os ecossistemas naturais, naquilo que a gente chama de soluções baseadas na natureza, têm para garantir o que a gente chama de mitigação, mas principalmente o que a gente chama de adaptação às mudanças climáticas em tudo. Beto, bom demais te ouvir. Eu sempre gosto de ressaltar esse seu quadro que tem a mensagem gentileza gera gentileza. Que a gente seja mais gentil também com o nosso planeta nas nossas ações em casa, né? Podendo reciclar o lixo, não jogando remédio no lixo comum. Tem tantas ações que a gente pode fazer, economizando água. Então, claro, a COP30 tem aí os países conversando, fazendo acordos, mas nós também podemos participar diariamente. Muito obrigada, Beto. Sempre muito importante para a gente te ouvir, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês, Kelly. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde.